Boa tarde, tudo bom? Como vocês estão? A gente volta nessa semana, né, para mais uma monitoria de direito civil. E hoje a gente já está finalizando, né, toda a parte de processo civil. E a gente já entra em sentenças e alguns julgamentos relativos que dependem de obrigações. E obrigação de fazer e não fazer, obrigação de pagar. A gente já percorreu toda a linha processual, né? Então, a gente vai chegando aqui na parte final do processo, onde verdadeiramente se encerra todo o processo, que é a sentença. A sentença é o documento que vai resolver o conflito entre as partes, ou seja, que vai pôr fim àquela lide que as partes vêm tendo durante todo o processo. A sentença, ela vai ser o ato pelo qual o juiz ele vai concluir toda a fase cognitiva, ou seja, toda a fase de conhecimento do processo. Isso quer dizer o quê? Que ele já conheceu toda a linha processual, ele já sabe do problema, ele já viu toda aquela problemática, e com isso ele conseguiu concluir e já tem um entendimento sobre aquele processo, sobre aquele problema, e já chegou em uma solução para aquele conflito. Então, ele vai concluir essa fase cognitiva, que é essa fase de conhecimento, e vai extinguir o processo. Extinguindo esse processo, ou a gente tem o trânsito em julgado, ou também pode ter, né? Semestre que vem vocês vão ter também a segunda parte de processo civil, que são os recursos, apelação e entre esses seus recursos. A classificação da sentença, ela está em uma definição técnica, é o ato que o juiz, investido da jurisdição, lembrando que jurisdição vem lá da teoria geral do processo, que é o poder que o Estado tem para resolver o conflito entre aquelas partes, ele vai decidir ou não o mérito. Pode ser que esteja uma sentença que decida o mérito, ou seja, que julgue mesmo aquele problema, que defina. Ah, essa parte tem que pagar tantos, ou essa pessoa tem que fazer isso, ou tem que deixar de fazer isso. Ou pode se não se resolver o mérito, mas para frente a gente vai conversar sobre isso e ver quais que são as possibilidades de resolver ou não resolver esse mérito. As terminativas, né, que encerram um processo, e todos os fatores profissionais, e as definitivas, que vai resolver o mérito. As terminativas, elas não vão resolver o mérito, ou seja, é quando se tem aquela problema, aquele processo que, por exemplo, teve algum vício dentro dele e por causa desse vício não se consegue chegar a uma sentença conclusiva. Ou seja, o mérito ele não pode ser resolvido por causa desse vício. Era um vício tão grande, por exemplo, falta de algum falta de algum requisito da petição inicial. Faltou a causa de pedir na petição inicial. E o processo já andou tudo isso, mas era um vício muito grande. É um vício que não se pode ter. Então, o que acontece com o processo? Ele é terminado, ou seja, ele se encerra sem a resolução do mérito, ou seja, se extingue aquele processo, se extingue toda aquela linha processual sem a resolução do mérito. Então, não vai ter parte vencedora nem parte perdedora, o pedido não é procedente e nem improcedente. O processo apenas para ali, não consegue dar mais andamento por causa daquele vício. As definitivas são quando ela resolve o mérito, elas tratam diretamente do mérito, desde toda a demanda, e elas conseguem chegar a uma conclusão. Eu, eu coloquei a lei aqui, é só corte. Aqui, ó. O juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial, já bem no começo do processo, o processo ficar parado mais de um ano por negligência das partes, não por não promover os atos ou as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, verificar a ausência de pressupostos de constituição ou desenvolvimento válido e regular do processo, ou seja, no processo faltou a procuração do autor, faltou a procuração do réu, ou a citação, se percebe que a citação não é válida, então se a citação não foi válida, não tem como dar andamento naquele processo. Se a gente não tem a citação válida, o réu nunca chegou a conhecer verdadeiramente que ele está sendo processado. Então, isso é um vício tão grande que não se consegue resolver o mérito, mesmo se tiver as provas. A pessoa
O réu, ele tem que ter conhecimento que o direito dele está sendo discutido naquela determinado processo, para ele poder se defender. O princípio processual da ampla defesa do contraditório, ele é absoluto. Toda pessoa tem direito a se defender e a conhecer do processo onde está sendo discutido um direito seu, porque isso vai refletir naquela pessoa, patrimonialmente, principalmente falando de direito civil. Então, é um vício que não tem não consegue se resolver um mérito se esse vício não for sanado. Conhecer da existência de preempção, litispendência ou de coisa julgada, verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, acolher as alegações de existência ou conversão de arbitragem. Arbitragem, lembrando agora também do direito contratual, dos contratos em espécie, quando tem aquela cláusula de arbitragem, que as partes, elas quiseram, lembrando que o contrato faz lei entre as partes, e o Código Civil permite que as partes escolham ou postular em determinada comarca ou ter uma causa arbitral para que ele, se houver até uma discussão dentro daquele contrato, ele ser discutido por um árbitro, não pelo juiz. Então, se tiver uma causa arbitral, então isso já não se resolve dentro do judiciário, tem que ser levado para arbitragem. Então, aqui também já não conseguiria se resolver o mérito no judiciário. Então, o processo também é extinto sem se resolver esse mérito. Homologar a desistência da ação, a pessoa, a parte autora, ela tem o direito de pedir a desistência da ação. Então, se ela pedir desistência, não se necessita ali que tenha o julgamento do mérito, porque foi ela que se iniciou aquele processo. E alguns outros casos também que são, né, que estão dentro do código e o código vai falando sobre eles. Então, são nesses casos que as questões elas são terminativas, ou seja, as que não se resolve o mérito por causa de algum vício ou porque o próprio Código Civil ele determina que naquele caso precisaria de uma outra tipo de prova ou alguma outra coisa. Quando a gente tem alguns tipos de vícios dentro do processo também, todos isso levam o processo a não conseguir se chegar à resolução final dele, que é o pedido ser reconhecido ou não ser reconhecido. E depois a gente tem as definitivas, que as definitivas, elas propriamente, elas vão resolver o mérito, ou seja, o mérito vai ser julgado procedente ou improcedente. Tem direito de receber indenização? Sim ou não? Vai ter que pagar alguma coisa? Sim ou não? É isso que são as definitivas. Aqui ela está no artigo 487, haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Reconvenção, lembrando que é o pedido que o réu faz dentro da contestação. Ou seja, o réu ele vem na contestação, contesta todos os argumentos do autor e pode fazer um pedido reconvinte, ou seja, da reconvenção. Decidir de ofício a requerimento sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Quando se tem decadência ou prescrição, o mérito foi resolvido, porque se teve decadência ou prescrição, primeiro que aquele direito nem poderia ser postulado em juízo, nem poderia ser pedido, porque já se passou o prazo para fazer isso. Então, se passou o prazo, não tinha como a pessoa entrar ali. Então, não tem o que discutir daquele mérito. Mesmo o direito existindo, ele não pode ser exigido. Então, a gente tem isso. Homologação, se as partes conseguirem fazer um acordo dentro do próprio processo ou fora dele também. Lembrando que dentro de toda a fase processual, a gente vai ter as audiências de conciliação e mediação. Apesar de ser raro hoje em dia as pessoas fazerem um acordo, é complicado achar partes que estejam dispostas a fazer um acordo, é muito possível ter um acordo dentro do processo. Então, se teve um acordo dentro do processo, se homologa o acordo, não tem parte vencedora nem parte perdedora, porque não teve o litígio. Se eles acordaram, não tem uma briga entre eles. Então, o juiz homologando se resolveu o mérito também. Se tinha um problema, o problema foi acordado e conseguiram se resolver, perfeito. O juiz, ele pode reconhecer a procedência do pedido formulado na ação reconvenção, transação ou a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. A renúncia seria a improcedência, ou a reconvenção é improcedente ou o pedido do próprio autor é improcedente. Então, essas são as duas modalidades de sentença que a gente vai ter: as terminativas, que não vão resolver o mérito, e as definitivas, que vão trazer uma resolução para o mérito.
Vícios e principais congruências. Princípio da congruência ou correlação. Exige que a sentença esteja estritamente alinhada aos pedidos das partes. O descumprimento leva a vícios. Ou seja, aqui, quando o juiz ele decide, a decisão da sentença não pode ser mais do que a parte pediu e também não pode ser menos. Ou seja, o que o juiz vai decidir, ele tem que decidir redondamente dentro daquele pedido que o autor quer. Vamos imaginar que o autor ele pede por danos morais. Se o autor pediu por danos morais, mesmo que o juiz perceba que ele tem direito a danos materiais, o juiz não pode dar de ofício esses danos materiais, porque não foi pedido, não está dentro do pedido. Se não está dentro do pedido, o juiz não pode extrapolar. Se a parte pediu, a parte quer só aquilo. Então se dá só danos morais e ponto final. Aí, dentro disso, a gente vai ter duas modalidades de sentença: extra-petita ou ultra-petita. A extra-petita é diferente do pedido. Ocorre quando o juiz decide sobre uma questão não incluída no pedido das partes. Ou seja, a pessoa está pedindo num caso de acidente, por exemplo. Uma pessoa bateu no seu carro e você entrou com um processo porque o seu carro foi danificado, você sofreu perdas patrimoniais. Você quer o seu dano material. Você pede lá dano material. Só que o juiz percebe ao longo do processo que, como a parte furou o semáforo, por exemplo, o réu furou o semáforo, você tinha direito a danos morais. Mas o juiz não pode dar danos morais para você. Ele não pode fazer isso de ofício, porque senão é uma sentença extrapetita. Se é uma sentença extrapetida, ela corre vício. E se ela tem vício, ou ela pode ser anulada ou ela pode ser reformada. Então, o réu ele vai ter o direito de contestar isso, por exemplo, em um recurso. Ele pode alegar num recurso que o juiz ele fez a mais do pedido, ou seja, ele fez a mais do que aquilo que os poderes da jurisdição permite que ele faça. Ele tem que decidir dentro daquele pedido. E a outra petita é quando vai além do pedido. Imagina que você entrou num processo pedindo danos morais, porque você foi numa clínica estética e a pessoa não utilizou todas as ferramentas necessárias, todos os modelos necessários, e você sofreu um dano estético. Aí você quer dano moral, porque você sofreu esse dano na sua aparência. Você pediu 30 mil de danos morais. Durante o processo, o juiz entendeu que você merecia 60, ele te dá 60. Não pode. Não pode te dar 60 mil, por quê? Porque senão é uma sentença que ultrapassa. Se você, que é a parte que sofreu o dano, considerou e pediu 30 mil, quer dizer que 30 mil satisfazia aquilo que você queria de indenização. E se aquilo se serviria, o juiz ele não pode extrapolar esse pedido, porque dentro das competências deles e dentro da jurisdição, que é o poder que ele tem de decidir aquele problema, ele apenas pode fazer aquilo que a parte pede. Nem pode dar um pedido diferente, ou seja, você pediu dano material e ele quer dar dano moral, não pode, e nem extrapolar o que você pediu em valor. Por exemplo, você pediu danos morais e você pediu 30 mil e o juiz dá mais. Isso não pode acontecer. A gente tem também influência de fatos novos e correção. Fatos novos. O juiz pode considerar fatos novos que surjam após a propositura da ação e que possam influenciar no julgamento do mérito. A correção. Após a publicação, o juiz pode alterar a sentença para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo. Vamos começar desse daqui, os fatos novos. Vou pegar o texto da lei. Aqui. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir. Imagina que a gente tem. Tá discutindo um contrato de compra e venda, por exemplo.
discutir um contrato de compra e venda porque uma parte foi inadimplente, não pagou as parcelas que deveria pagar, e a parte que estava vendendo a casa, quer a casa de volta porque não foi pago o valor. Mas imagina que durante esse processo acontece o quê? Tem um vício oculto dentro da casa. E caso tenha um vício oculto, agora a gente volta nos contratos de compra e venda, lembrando que se tem um vício oculto, a parte pode reter o pagamento até que aquele vício seja sanado. Porque se ela está comprando com tudo aquilo que ela pode ver. Então, se era um vício oculto, ela não tinha conhecimento do vício oculto. Então, ela pode reter a coisa ou o pagamento da coisa até que o vício seja sanado. Imagina que isso venha a ser descoberto bem lá no final, bem depois da propositura da ação, bem depois que passou tanto a petição inicial quanto passou a contestação. É um fato novo que vai modificar aquela sentença, vai modificar. Pode estender o processo, pode até estender o processo, pode modificar aquilo. Ou também a gente pode pensar em um processo mais fácil ainda. Imagina um caso de acidente. A parte sofreu um acidente, por exemplo, um acidente trabalhista, e ela quer receber por aquele acidente. Aí, no meio do processo, teve a perícia, se constatou mesmo que ela teve acidente, que ela sofreu uma sequela. Só que bem lá no final do processo, ela volta a fazer o exame e descobre que a sequela é maior, ou seja, como passou-se um tempo desde o acidente, a sequela estabilizou e deu-se para perceber que em vez dela perder 20% da movimentação, ela perdeu 50%. Isso vai modificar a sentença? Isso vai tornar a decisão diferente? Vai tornar a decisão diferente. Porque é isso que vai definir o total de indenização da parte, o quanto que ela vai receber, se ela teria condições ou não de voltar a trabalhar, o que que acontece nessa parte, o que que vai acontecer. Então, se esse conhecimento vem a ser, se ele vem a juízo, o juiz ele tem que decidir, ou seja, vai caber a ele se vai considerar ou não esse novo conhecimento, se vai incluir esse novo conhecimento para poder fazer a sentença. Pode ser feito de ofício, ou seja, o juiz vem a conhecer desse fato de ofício. Se ele veio a conhecer esse fato de ofício, assim como fala o parágrafo 1º, se constatar de ofício o fato, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir, ou seja, o juiz conheceu do fato, ele vai fazer um despacho e vai pedir para as partes se manifestarem sobre aquele fato. E só assim ele vai poder decidir, ou seja, se tem um fato novo, as partes têm o direito de argumentar sobre aquele fato. Tanto o autor pode apontar alguma coisa, falar alguma coisa, ou o réu pode contestar. Princípio da ampla defesa do contraditório. Ou se o juiz não vem a conhecer de ofício, alguma das partes pode alegar, mas se uma das partes alegou, o juiz tem que abrir espaço para outra parte poder argumentar sobre o fato trazido. Dentro disso, o juiz ele pode corrigir a sentença, ou seja, publicada a sentença, o juiz pode alterá-la para corrigir de ofício o requerimento da parte, inexatidões material ou erro de cálculo. Por exemplo, uma sentença que, desculpa, uma sentença que ela tenha um processo que dentro dele foi se pedido dano moral, dano material e danos estéticos, por exemplo. São três tipos de danos para indenizar: o dano material, o dano moral e o dano estético. O que que acontece nesse caso? Imagina que bem lá no finalzinho da sentença, na hora de fazer o cálculo, uma somatória simples mesmo, de somar dano moral mais dano estético mais o dano material. Se errou nesse cálculo, o juiz pode corrigir? Pode. Ele pode abrir a sentença e reformular a sentença, ou seja, ele vai poder corrigir ela. De ofício, ou seja, o próprio juiz percebeu que errou e corrige a sentença, ou a requerimento das partes. Ou seja, a parte aponta o erro em juízo e fala que está errado, e o juiz vem e muda essa parte. Ou por meio de embargos de declaração. Os embargos de declaração, no próximo semestre vocês vão aprender que ele é um recurso específico, que é para corrigir mesmo a sentença. É um recurso que vem para que abra-se a oportunidade do juiz poder rever a decisão dele. Seja uma decisão em uma tutela de urgência, seja uma sentença.
Para que servem os embargos de declaração? Basicamente, é para o juiz ter, as partes vão alegar, né? Por exemplo, se o juiz esqueceu de falar sobre um pedido, ele nem deferiu o pedido, ele só esqueceu de falar. Isso é uma omissão. Então, se tem uma omissão, você faz o quê? Você entra com recurso, que é os embargos de declaração. É para isso que servem os embargos de declaração. Eles são um recurso onde a pessoa vai argumentar. Argumentando, se abre um espaço para o juiz reconhecer ou não reconhecer aquele embargo de declaração. Se foi reconhecido, o juiz vai reformular a sentença, corrigido o problema. Os embargos de declaração também servem para tutela de urgência. Por exemplo, se a parte fez um pedido de uma tutela, o juiz deferiu a tutela, só que a tutela ela acontece como se fosse um próprio pedido mesmo. Às vezes a tutela ela vem acompanhada de mais de um tipo de pedido. É comum você ver isso em casos de família, por exemplo. Os casos de família, é muito comum as tutelas acontecerem, principalmente em casos de alimentos e visitas. Aí são dois pedidos: uma tutela de urgência para a pessoa ter direito de visitas e o menor receber os alimentos. Imagina que o juiz só deu os alimentos e esqueceu de falar da visita. Isso é uma omissão. Então, se houve uma omissão, tem que ser corrigido. Então, a pessoa entra com embargo de declaração, o juiz olha, errou mesmo, esqueci, reformula a tutela e ponto final. Mesma coisa para sentença. Abre-se o espaço, a pessoa entra lá o argumento, ela entra com esse recurso, o juiz reconhece que está omisso, ou que houve algum erro de cálculo, ou algum erro material, e corrige a sentença. Esses são alguns casos que a sentença pode ser corrigida. Primazia do mérito, esse é um princípio do processo civil que os tribunais eles devem priorizar a resolução do mérito, sempre que for possível. Ou seja, mesmo que às vezes o processo ele acarrete alguns vícios, ele acarrete alguns erros, o juiz sempre vai tentar resolver o mérito. Sempre vai tentar. Vai abrir espaço para as partes falarem, vai abrir espaço para as partes apresentarem os documentos necessários, vai abrir o espaço para as partes poderem argumentar de novo. O processo civil, se a pessoa entrou dentro do judiciário, teve o trabalho de mover, de contratar advogado, de pagar as custas judiciais, de unir provas, tudo aquilo quer dizer que ela tem um interesse naquilo. No processo civil, principalmente, a gente fala de interesse material, porque o processo civil, a única forma que ele tem de indenizar alguém ou de reaver alguma coisa para alguém é através de patrimônio, né? Mesmo de pagamento em pecúnia. Então, se a parte tem aquele interesse, aquilo tem que ser protegido por causa de ser um direito dela. Então, não pode o juiz simplesmente tá errado, mas poderia ser corrigido, indefiro. Não. Tem que dar a chance da parte consertar e de ser deferido para que o processo chegue à sua resolução final, que é mesmo resolver aquele mérito. Se é improcedente pedido, se é, ou se não é improcedente. Depois a gente passa para a estrutura da sentença. A estrutura da sentença, ela não é nada complicada. Você tem, basicamente, ela é dividida em três partes, que é o relatório, a fundamentação e o dispositivo. O relatório, imagina que ele é como se fosse um resuminho de todo o processo. Vai estar ali, basicamente, em poucas linhas, resumido o que foi trazido na petição inicial, o que foi acontecendo no processo. A parte foi citada, a parte respondeu, aí tem a contestação, vai ter um resuminho lá do que a parte falou dentro da contestação. Aí depois um resuminho da réplica. Vai ter que as partes deu-se a oportunidade para as partes especificarem provas, se elas pediram julgamento antecipado, se elas pediram provas. É um resuminho mesmo do que vai acontecendo dentro do processo. Depois a gente tem a fundamentação, que a fundamentação são todos os fatos jurídicos, tudo aquilo que o juiz considera dentro do que é jurídico para poder chegar naquela resolução, ou seja, a lei que o juiz utilizou, a jurisprudência, as doutrinas.
E, por fim, o dispositivo da sentença, onde o juiz demite uma decisão final sobre os pedidos, ou seja, se é procedente ou não é procedente. Eu só um minutinho, eu vou ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho. Eu estava procurando para mostrar para vocês uma sentença. Eu achei aqui, deixa eu só espelhar ela. Acho que agora dá para vocês verem. Eu abri aqui, ó. Eu peguei no estágio mesmo, que aqui tá a estrutura de uma sentença e como que ela é. O relatório primeiro, uma descrição do que aconteceu na petição inicial, a ré foi notificada, a ré apresenta a defesa, denúncia, Ministério Público. Aí aqui, ó, é relatório, normalmente a sentença ela vai vir assim, normalmente ou é assim, é relatório, fundamento e decido. E aqui ela é bem divididinha, tem um relatório, né, dá para ver aqui. Daqui a pouco aqui a fundamentação, né? Na fundamentação, o juiz já vai vir falando se as preliminares que foram se que foram trazidas em contestação são válidas ou não, ou seja, se aquele mérito, se aquele processo tinha prescrição, se tinha decadência, se não tinha, o juiz vai especificar tudo aqui. E ele vai especificar tudo que ele utilizou para chegar àquela conclusão. Ou seja, a materialidade, a prova, se teve prova, aqui é de um processo penal, né? O boletim de ocorrência, testemunha, a prova testemunhal vem aqui, normalmente vem transcrita mesmo que a testemunha falou, o que é importante dentro daquele processo que a testemunha falou, vem aqui a transcrição. Tudo que o juiz vai utilizando para chegar àquela resolução vai estar dentro da sentença. Aí vem aqui, ó, jurisprudência, quando se necessário, súmula, entendimento que o juiz utilizou ou não. Doutrina vai ter também, normalmente algumas fundamentações são baseadas em doutrinas. Se vocês tiverem a curiosidade de pegar uma sentença de famílias, principalmente que se discuta alimentos, quando se trata de direito de família, normalmente se usa muita doutrina, porque a doutrina que define o que é família, o que é o direito da criança, seria o direito de guarda, qual é o tipo melhor de guarda, é a doutrina que define isso. Então, o juiz também pode se utilizar de doutrinas para poder fazer a fundamentação de sentença. Jurisprudência é muito comum, nesse sentido também, muitas jurisprudências vocês vão ver. A lei, o juiz pode trazer a lei transcrita aqui, e assim vai indo, até chegar na parte final, que é o dispositivo em si, que o dispositivo ele vem aqui, ó. Aí terminou, né? Fala tudo o que ser necessário.
A lei normalmente vem também colocada aqui, o juiz coloca o artigo, ele aponta o artigo, o que que é, o que que não é. E o dispositivo, ele normalmente é bem esse finalzinho aqui, ó. Diante do exposto, julgo parcialmente procedente, absolvição, defiro, os honorários advocatícios que vão receber a parte e o valor que é vão estar aqui também. Então é assim que uma sentença ela é dividida. Ela é dividida bem desse jeitinho mesmo. Ela é dividida de forma a ficar bem separada. Fundamentação, relatório, fundamentação e dispositivo. E aqui a gente continua falando dos julgamentos relativos e das obrigações específicas. A parte de sentença a gente já terminou. A parte de sentença ela é rápida, ela é bem básica mesmo. É vocês mesmos entenderem como que é a estrutura de uma sentença, que é necessário ter o relatório, que é necessário ter a fundamentação. Qualquer decisão que o juiz tiver, qualquer coisa que ele fizer, tem que ser bem fundamentada, porque se as partes podem fazer apelação, se as partes podem abrir um recurso para discutir aquela sentença, se elas concordam ou não com aquele julgamento, se elas acham que o juiz esqueceu de alguma coisa ou não, elas têm que saber o que elas vão contestar dentro daquela sentença. Então, tudo que o juiz utilizou de base, tanto, por exemplo, para dano moral, para definir o valor de dano moral, para definir o valor de dano material, tem que estar especificado. Tudo que ele utilizou vai ter que estar ali na sentença. E, por fim, o dispositivo que fala se é procedente ou se é improcedente, deixando bem claro mesmo. Vocês vão percebendo que, basicamente, todas as peças processuais, elas têm um modelinho muito específico, que é você contando os relatos, né? Tipo assim, na sentença é a mesma coisa, você está acontecendo os fatos. O que que aconteceu aqui no processo? Os fatos, o relatório, depois você fundamenta com fatos jurídicos, e depois você faz um pedido, no caso de uma inicial, no caso de uma contestação, no caso de uma sentença, você defere julgando procedente ou improcedente. Basicamente, as peças processuais, elas acompanham esse mesmo modelo em quase todas as peças processuais, que é falar desse pequeno pedaço, fundamentar e ter o pedido. É basicamente as peças processuais são definidas nessa estrutura, fazendo esses três passos. E agora, passando para os julgamentos relativos e obrigações específicas em espécie. Obrigação de fazer ou de não fazer. Aqui a gente está falando de sentenças específicas e como esses pedidos vão vir, ou seja, o que que a parte vai ter que fazer na sentença? Vai ter que pagar, vai ter que fazer alguma coisa? Tudo isso é correlacionado ao tipo de pedido que você fez. Se você entrou numa ação onde o pedido era uma obrigação de fazer ou não fazer, por exemplo, entregar alguma coisa, não entregar alguma coisa, se a parte foi contratada para fazer um determinado serviço, não fez o serviço, mas foi paga por isso, ela vai ter que fazer ou ela não vai ter que fazer? Tudo isso, toda essa parte aqui, ela é definida pelo pedido que foi feito na petição inicial. O juiz pode conceder a tutela específica, ordenando que o réu realize ou se abstenha da ação. Essa parte é basicamente todo o resumo daquilo que a gente aprende no direito das obrigações. Se a parte tem que fazer ou não fazer, entregar a coisa ou não entregar a coisa. Tudo isso vem modulado e vem também se juntando aqui, junto com a parte de processo civil. Entregar coisa. O juiz determinará o prazo para cumprimento de entregar a coisa. Por exemplo, se a gente tratar aqui de compra e venda. Imagina que você comprou um carro, só que você adimpliu, ou seja, você não pagou as parcelas do carro. Se você não pagou as parcelas do carro, o vendedor tem direito a ter a coisa devolvida. Então, se é uma obrigação de entregar a coisa certa, o juiz vai determinar lá na sentença no dispositivo. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado por tal pessoa, tal, que vai definir a entrega do carro tal, chassi tal, placa tal, dentro do prazo de 15 dias normalmente. Normalmente, todos os prazos para o processo civil são de 15 dias.
e vai fixar a multa, que caso você não entregue dentro daqueles 15 dias, você vai ter uma multa a pagar sobre o valor da coisa, né? Ou sobre o valor da condenação. Caso dentro dessa condenação também se teve algum, por exemplo, algum dano moral dentro disso. Depois a gente vai vir conversão em perdas e danos. Ou seja, imagina que você tinha que entregar alguma coisa. Você tinha que entregar o carro, você comprou um carro, adimpliu as parcelas do carro e você tinha que devolver o carro, só que o carro deu perda total. Você bateu o carro, deu perda total. Então, ele pode ser convertido em perdas e danos também dentro da sentença. O juiz converte isso em danos materiais, em danos morais. Há também essa possibilidade. Acumulação e indenização de multas. A indenização por perdas e danos pode ser determinada simultaneamente à aplicação de multas, reforçando o caráter coercitivo da decisão judicial para compelir o réu ao cumprimento específico. Ou seja, você comprou o carro, adimpliu o carro, não devolveu o carro porque deu perda total no carro, o valor do carro que você deveria ter devolvido foi transferido, foi convertido em perdas e danos, e você ainda não está pagando essas perdas e danos. Então, é cumulativo com multa sobre o valor dessas perdas e danos, que aí vai forçar ainda mais o réu a poder entregar aquele valor. Emissão e declaração de vontade. Em ações que buscam a emissão de uma declaração de vontade, transferência de propriedade, por exemplo. Isso aqui é muito comum, esse tipo de ação, em venda de imóveis, compra e venda de imóveis. Na compra e venda de imóveis, a, a efetivação daquela compra e venda, ou seja, a posse que você consegue daquele imóvel, só se acontece quando o imóvel é averbado no seu nome em cartório, dentro do cartório de imóveis. Não é com a entrega da coisa. É só quando o imóvel está averbado mesmo, quando tem a averbação do novo dono do imóvel no cartório de imóveis, na matrícula do imóvel. Imagina que você compra o imóvel, pagou todas as parcelas, já tá com a coisa, já tá com a chave da casa, tá morando ali há um tempinho, só que ficou acordado entre você e o vendedor que vocês só iam no cartório assim que todas as parcelas fossem pagas. Só que você pagou tudo, chegou a hora de ir lá, o vendedor não foi com você no cartório de imóveis fazer a averbação daquela compra e venda. Então, efetivamente, juridicamente, o imóvel não é seu, porque não está no seu nome. Porque o contrato de compra e venda de imóveis, ele fala claramente, o Código Civil, ele deixa claramente que só acontece a transferência efetiva do imóvel, não é com a entrega da coisa nesse caso. É com a averbação em cartório, na matrícula do imóvel da compra e venda. Então, se não teve, você não é efetivamente dono. Você pode entrar com uma ação nisso? Sim, é uma declaração de vontade, ou seja, o juiz vai emitir uma sentença que declare, que obrigue o réu a comparecer no cartório para averbar aquela compra e venda e declarar o novo proprietário do imóvel. Muito comum acontecer isso nesse tipo de compra e venda de terreno, de imóveis. E assim a gente chega ao final de mais uma revisão de processo civil. Essa parte também é pouquinho, agora a gente vai chegando no final, vocês vão ver que o final ele é bem atropelado mesmo, são partes bem rápidas, bem específicas. Essas partes aqui, elas muito, se correlacionam praticamente, é igual à parte de, se a gente for querer comparar, é muito igual à parte de teoria de obrigações, porque tem tudo a ver com obrigações, que é fazer ou não fazer, coisa certa, entrega de coisa, declaração, perdas e danos, tem tudo a ver com as partes de obrigações. A sentença, o que mais vocês têm que ver é a estrutura, alguns desses princípios também dos vícios que podem acarretar uma sentença, ou seja, acarretar a nulidade de uma sentença. Se o juiz incluir ali um pedido que não foi pedido em petição inicial, se for uma sentença ultra petita, ou seja, ocorrer que o juiz concede a mais do que foi pedido. São vícios que, como anulam uma sentença, são muito importantes vocês saberem. E mesmo a estrutura da sentença, que é o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Com isso, a gente finaliza por hoje. Agradeço a atenção de vocês. Qualquer coisa é só me manda mensagem no WhatsApp. Qualquer dúvida, pode falar comigo.
Muito obrigado e boa semana para vocês.